Bom, gente, boa noite. Nós não vamos mais assim atrasar, né? Porque vocês também têm horário nós temos horário para terminar. A proposta do PAI de hoje é explicar, né, para os alunos que estão chegando, né, como encontrar as informações do PAI. Não só para os que estão chegando, mas tem os veteranos aí que às vezes me perguntam toda hora, né, que dia que começa a matrícula, que dia que abre, qual curso que vai abrir, onde eu acho a informação, né? E está num lugar super simples de vocês acharem, né? Tanto é que eu vou aqui abrir a plataforma para vocês encontrarem todas as informações sobre o PAI. E depois, como nós combinamos aqui com a Débora, né, nós vamos abrir para que vocês possam dar as opiniões de vocês, sugerir e até apontar, né, algo que nós possamos melhorar em relação ao PAI. Então, esse encontro foi uma sugestão da Débora, da professora Débora, que é responsável pelo PAI, e eu achei isso super interessante, né, nós pararmos um dia para podermos fazer essa apresentação. Débora, quer falar alguma coisa? Normalmente, né, eu apresento a palestrante, né, do encontro com os mestres, mas a Cíntia Chung dispensa totalmente a apresentação. Então, a ideia é realmente a gente trocar mais ideias, não é? Como eu falei para uma turma ontem, sobre o sentido do PAI, os objetivos do PAI, a importância do PAI para a universidade, e a gente pensar, né, nos temas, questões que possam interessar vocês. Algumas já me foram sugeridas ontem, mas eu acho que hoje é o momento realmente para a gente não só tirar todas as dúvidas a respeito do PAI, mas realmente ter uma conversa, eu acho que madura, né? Para uma reflexão sobre o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que nada é aleatório, sem sentido, então é uma construção coletiva. Então eu mordei a Cíntia, porque eu acho que ninguém mais apropriado para a gente poder pensar, né, coletivamente, no que nos interessa fazer no PAI. Mas para isso a gente precisa entender a posição do PAI na universidade, né? É isso. Obrigada, Débora. Bom, vamos começar com a história do surgimento do PAI, né? Projetos e atividades de extensão. Essa ideia surge não da Universidade Católica de Petrópolis, mas ela surge de uma legislação sobre a curricularização da extensão, ou seja, todos os cursos das universidades precisam ter atividades de extensão. Estas atividades de extensão, elas estão relacionadas não só a extensão, mas também o ensino, a pesquisa, né? E a extensão, ela entra como uma complementação do ensino e da pesquisa. O ensino, né, ele se caracteriza pelas aulas que vocês têm durante todos os períodos que vocês estão cursando. A pesquisa, ela está inserida nas aulas de vocês e também pela participação de muitos alunos da graduação nos grupos de pesquisa, da professora Débora, do meu grupo de pesquisa, da professora Ana Carolina, da professora Fabiana, enfim, todos os professores da pós-graduação têm um momento em que eles param para pesquisar junto com os seus alunos da pós-graduação, mestrado e doutorado, mas também é importante que a graduação participe desses encontros. E são super valiosos, né? Nós temos aqui muitos alunos que participam desses grupos de pesquisa. E aí entra, né, essa curricularização da extensão, em que a extensão ela precisa estar presente na grade curricular de todos os cursos das universidades. E aqui na universidade, com a reformulação curricular do ano de 2021, nós criamos uma disciplina, projetos e atividades de extensão. Vocês estão vendo que ela faz parte do horário de aula de vocês. Então, a participação, ela não é optativa, ela é obrigatória. Assim como, né, vocês têm a aula de alfabetização e letramento, ludicidade e educação, aprendizagem escolar, que vocês têm que ter uma frequência de 75%,
Projetos e atividades de extensão também. Vocês precisam ter uma frequência de 75%. Não há prova em projetos e atividades de extensão, não há uma atividade avaliativa. A avaliação se dá pela frequência de vocês aos encontros. Então, nós temos 15 encontros semestrais e o aluno precisa participar de 75% destes encontros. Então, o que acontece? Muitas pessoas, em períodos anteriores, eu vim a um encontro, vim ao outro e agora eu fiquei reprovado. Ficou reprovado e não tem como rever essa situação. Por quê? Essas informações foram dadas em reuniões, ou então estão aqui disponíveis na plataforma, né? Então, é obrigatório a presença nestes encontros, né, para os alunos do curso presencial. Os alunos do curso EAD, eles também podem frequentar presencialmente esses encontros. Ou, né, haverá aqui uma outra possibilidade deles participarem. Por que outra possibilidade? Porque nós temos alunos matriculados no Polo Petrópolis, em Magé, Teresópolis e Nova Friburgo. Então, nós não poderíamos solicitar que estes alunos venham semanalmente, né, de Nova Friburgo, Magé e Teresópolis para frequentarem uma atividade de um curso EAD, apesar da legislação dizer que os alunos do curso EAD também precisam participar presencialmente. Pela legislação, o curso EAD obrigatoriamente teria que vir presencialmente. Só que aí nós consultamos a legislação, fizemos uma reunião com a reitoria e verificamos uma possibilidade de haver presença, né, mas sem a obrigatoriedade de vir semanalmente. Isto para os alunos do curso EAD. Tá? Então, eu vou agora apresentar para vocês, né, onde vocês acham essas informações e como funciona, né, as atividades do projeto de extensão. Tá? Então, vocês prestem atenção e depois vocês vão consultar aqui a plataforma Moodle. Tá? Então, vocês vão entrar lá na plataforma Moodle, aulas EAD, e vocês vão encontrar, né, esses dois espaços aqui, ó, espaço da coordenação pedagogia e pedagogia EAD coordenação. Então, o grupo do EAD vai acessar aqui, pedagogia EAD coordenação. O grupo presencial, espaço da coordenação pedagogia. As informações são as mesmas nos dois espaços. Tudo que eu coloco para o presencial, também eu coloco para o EAD. Tá? Então, vamos lá. Clicou aqui, né, vai aparecer esse espaço aqui. Então, tem lá, geral, né? Então, tem tudo sobre o curso de pedagogia, né? Tem aqui uma mensagem introdutória, tem o meu contato da coordenação, vocês podem ligar para esse número aqui, que ele também é o WhatsApp, tá? 2244 4088, que ele vai direcionar vocês para o meu contato do WhatsApp. Ou seja, eu não preciso estar aqui na universidade para responder alguns questionamentos de vocês. Ou quem quiser pode também encaminhar por e-mail, tem aqui o meu e-mail. Aqui também tem os horários em que eu estou aqui na universidade, sempre às quartas, quintas e sextas, a partir das 14 horas, sendo que às sextas-feiras, a partir de março, das 17 às 20 horas, eu estou em sala de aula, eu estou dando aula para o mestrado e doutorado. Então, é um momento que eu estou na universidade, mas não posso atender na coordenação, porque eu estou em sala de aula. Mas tem estes outros horários que vocês podem entrar em contato comigo. Ou então, encaminhem uma mensagem para esse WhatsApp e falem assim: Cíntia, preciso agendar um horário. Nós vamos agendar no melhor horário para atender a todos, né? Aqui também tem o contato de todos os professores que dão aulas para vocês. Às vezes podem não dar aula neste semestre, mas vão dar aula em outro semestre. Então tem aqui o e-mail de todo mundo. Não precisa, tá, me mandar as mensagens: Cíntia, qual é o e-mail do professor X? Qual o e-mail do professor Y? Abram lá na plataforma que tem o e-mail de todo mundo, tá?
E tem o telefone da UCP, 2244-4044. Se vocês quiserem falar com atendimento de alunos, liga para esse número e pede a telefonista para transferir a ligação para o atendimento de alunos. E este número também está na página principal da UCP, tá? Então, qualquer informação sobre a universidade, na página principal, específico do curso de pedagogia, neste espaço aqui também, tá? E tem também o contato do NEAD, que é o Núcleo de Educação à Distância. Principalmente para o grupo EAD, às vezes surgem algumas dúvidas técnicas. Estas dúvidas técnicas eu não consigo resolver, porque é específica do Núcleo de Educação à Distância. Às vezes eu recebo mensagem assim: Cíntia, minha plataforma travou, eu não consigo resolver, né? Eu não sou técnica em informática, eu vou lidar com o pedagógico, tá? Então, dúvidas em relação à plataforma Moodle, né, ao e-mail institucional, NEAD, tá? Tem aqui o e-mail, ead@cp.br. Uma informação que não está aqui, mas eu me lembrei agora, também questões do financeiro, tá? Também não é comigo. Eu não consegui emitir o boleto, né? Vocês têm que entrar em contato com o setor financeiro, porque eu não tenho essa informação. Então, liga para o 2244-4044 e pede para transferir para o setor financeiro. Aí lá eles vão orientar sobre a emissão do boleto também, tá? Então, assim, lembrando, a Cíntia, ela vai lidar com as questões pedagógicas, né? As questões curriculares, as questões de dúvidas quanto às disciplinas, né? As questões de dúvidas em relações a professores. Então, a parte técnica tem os setores específicos na universidade. Então, basta ligar para esse número principal da universidade e pedir para falar com o setor responsável. Aí depois tem informações sobre os estágios, tá? Não está atualizado aqui porque houve uma mudança em relação aos estágios. Eu ainda não fiz essa atualização e vou fazer agora nesse final de semana, depois vocês podem consultar aqui. E aí nós chegamos aos projetos e atividades de extensão, tá? Então nós temos aqui um pedacinho, né, dessa plataforma que somente vai falar do PAI, né? Então tá aqui, olha. Leiam as informações com atenção. Vocês já devem ter percebido que todas as informações que eu passo para vocês, eu coloco, leiam com atenção. Por quê? Às vezes vocês leem e depois me perguntam aquilo que está na informação. Tem lá, vou dar um exemplo. Prazo para entrega dos termos de estágio até 3 de março. Aí alguém me manda a pergunta lá: Cíntia, até quando eu tenho que entregar o termo de estágio? Né? Então, leia com atenção. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Se a se a pergunta de vocês não estiver respondida ali, imediatamente entre em contato comigo. Mas se tiver respondida, né, eu só vou replicar uma informação que já foi encaminhada para os alunos, né? E eu sempre falo, fiquem atentos às datas, né? Vocês viram que no início, aliás, não foi nem no início, no final do ano passado, eu organizei a grade curricular de todo mundo, de todos os alunos, né? Foram quase 100 grades curriculares. Eu analisei o currículo de todo mundo, encaminhei, dizendo as datas que tinham que fazer a pré-matrícula, as datas da matrícula em prazo especial. Então, estava tudo ali. Algumas dúvidas surgiram, que eram casos específicos, né? Mas eu posso dizer que 99% não precisou entrar em contato comigo, porque as informações estavam ali. Mas alguns alunos não prestaram atenção nas datas e perderam a matrícula porque não viram que tinha uma data específica. Então, vocês têm que ter atenção a isso, né? Quando a gente dá aula para educação infantil, educação básica, né? A gente manda recadinho na caderneta do nosso aluno, né? E fica lembrando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas vocês são futuros professores. Então, eu digo que tem que estar muito antenado, né? Tem que saber tudo, né? Sobre datas, acompanhar todas as informações, né? Porque se nós não fizermos isso enquanto estivermos estudando,
que tipo de professor seremos, que perfil teremos para entrar numa sala de aula, né? Então a gente precisa estar atento a isso tudo, né? Então aqui, né, eu tenho todos os dias em que ocorrerão os encontros do pai aqui neste auditório, tá? Começou no dia 10/12, hoje é dia 17 e vai até o dia 16/6. Então aqui nós não colocamos qual vai ser a palestra, porque nós planejamos isso assim, com uns 15 dias ou 20 ou um mês de antecedência. Então nós não temos ainda, não sabemos quem serão os palestrantes até o final do semestre. Mas vocês já sabem que vocês terão um compromisso conosco durante esses 15 encontros, né, que já estão agendados aqui na plataforma. Então, mais uma vez, Cíntia, tem encontro do pai hoje? Que dia que termina? Quando que é o último dia? Não precisam mais perguntar. Por quê? Está tudo relacionado aqui, né? Aí depois, além desses encontros que vocês têm aqui semanalmente, né, sob a responsabilidade da professora Débora, vocês precisam, para completar a carga horária destes encontros, de mais 15 horas que nós chamamos de pai extra. Esse pai extra, né, seria mais ou menos uma atividade fora destas palestras, que podem ocorrer até de forma remota. E essas atividades, elas envolvem um encontro com um professor, que pode ser eu, pode ser a Fabiana, pode ser um professor da filosofia, da música ou então de história. E ali, durante essas 15 horas, né, vocês vão realizar umas atividades propostas nestes projetos realizados por estes professores. Estas 15 horas aqui, elas serão lançadas, né, no histórico de vocês, tá? Então, chegou no final do curso, o aluno não tem 15 horas no primeiro período, não tem 15 horas no segundo período, não tem 15 horas no terceiro, no quarto até o oitavo, esse aluno não se forma, porque ele está devendo horas. E eu não posso fazer assim, eu faço 7 horas no primeiro período e depois eu complemento as horas no segundo. Não pode. Tem que ser 15 horas no período que vocês estão cursando a cada semestre. Então, isso aqui não é controle meu, não é controle da Débora, é controle de vocês. Recebo também assim, Cíntia, dá para ver quantas horas eu tenho? Não, isso aqui não tem registrado. E mesmo não tem registrado para mim, né? E mesmo que tivesse, imagina eu ter que controlar as horas de cada aluno da pedagogia, sem condições, né? Então, vocês têm que controlar estes encontros, frequentar todos os encontros propostos. E como que vocês vão fazer isso? Eu coloquei aqui que no curso de pedagogia, nós vamos ter 2 projetos de 15 horas para vocês frequentarem, tá? Um será oferecido por mim, Leituras e Olhares sobre a BNCC. Vamos focar na atuação do coordenador pedagógico na implementação da BNCC. Estes encontros acontecerão de forma remota, o link já está aqui, tá? Os dias que ocorrerão também já estão aqui programados, aí vocês vão ver, tem 6 horas de encontro, sim, 6 horas de forma remota e 9 horas que serão atividades de campo, que vocês vão realizar numa escola, tá? Aí eu vou dar as orientações de como vocês vão realizar essas horas na escola, como será o registro. Então, para quem se matricular nesse curso, vocês vão ter as orientações. Então, vai abrir, tá, as inscrições. As inscrições abrirão possivelmente nos dias 20. Já está aberto? Então, obrigada, Karina. As inscrições já estão abertas, são 70 vagas, né? Abrir 70 vagas por quê? Porque a gente precisa atender a todo o curso de pedagogia, né? Uma maioria, tá? Então, vocês já podem ir lá, na página da UCP, cursos de extensão, as inscrições já estão abertas. E somente vai ter acesso a esse link aqueles alunos que estiverem inscritos. Quem não estiver inscrito, não vai conseguir fazer.
Depois nós temos um curso que vai ser presencial, Desbravando o Universo das Mídias para uma Educação Transformadora. Tá? Ocorrerá nestes dias que estão aqui agendados, às 20h50, são todas as sextas-feiras, né? Então, terminou o PAI aqui, aqueles que quiserem se inscrever neste curso, depois desse PAI, vão para a sala 208 com a professora Ana Carolina. A sala 208 é uma sala multimídia, né, em que o aluno pode ter uma atividade mais prática ali, usando a tecnologia. E nós, sob a supervisão da professora Ana Carolina Cariús, que é a professora do mestrado e do doutorado, nós teremos alunos do programa de mestrado e doutorado oferecendo oficinas na área da tecnologia, mídias e tecnologia. Então é bem interessante, só que são só 30 vagas, porque a sala 208 não comporta mais do que 30 alunos. Tá? Então, se vocês se inscreverem e frequentarem as aulas destes 2 cursos de pedagogia, vocês já terão as 15 horas do PAI Extra, né? E não terão problemas com a carga horária no final do período de vocês. Aí o curso de História também oferece alguma atividade que vocês podem também fazer, se for de interesse de vocês e disponibilidade. Então, o curso de História oferece aqui grupos de pesquisa, grupos de estudos e pesquisa em teoria da história e educação, e um projeto que é pesquisa em fontes eclesiásticas e história social. Então, quem não quiser, não quero frequentar o PAI oferecido na pedagogia, pode frequentar esse de história, ou também o do curso de música, que está aqui disponível, ou também do curso, só tem de música, história e pedagogia, tá? Então, vocês podem escolher. Eu recomendaria que escolham de pedagogia, que é a área de vocês, tá? Depois aqui, sobre a orientação dos encontros do PAI nos polos, tá? Todos os encontros acontecem às quartas-feiras, aqui tá errado aqui, desculpa, eu vou consertar aqui, tá? Acontecem às sextas-feiras, das 19h às 20h30. Eles serão gravados. Vocês vão ver que o Carlos vai estar sempre presente aqui gravando o encontro. E aí, ele vai mandar para a professora Débora o link, e esse link vai ser colocado lá na plataforma Moodle. Mas não é assim, acabou o encontro aqui, a professora Débora já vai ter o link para colocar na plataforma. Porque senão eles ficam assim, professora Débora, eu não vi o link não está aqui. Leva às vezes uma semana, porque o Carlos não tem só isso para fazer. O Carlos tem outras atividades lá no NEAD, e ele precisa editar, organizar, criar o link. Então, às vezes leva uma semana, né, um pouquinho mais, ele encaminha para a professora Débora e ela coloca na plataforma. Tá? Os alunos que estão lotados aqui são do EAD, né, estão lotados aqui no campus Dom Veloso, podem vir participar do PAI presencial. A gente tem aqui a Catiana, tem a Aparecida, tem a irmã Soliana e outros aqui que às vezes costumam comparecer, né, presencialmente. Ótimo! Quem tem disponibilidade é muito bom, tá? Quem não tem disponibilidade, o que tem que fazer? Né? Assistir essas palestras que são colocados os links lá na plataforma Moodle, tá? E uma vez por mês vai ter um encontro no polo, tá? Então, a professora Jerusa vai ao polo de Magé na parte da manhã, vai ao polo de Teresópolis na parte da tarde, e no outro sábado ela vem ao polo Petrópolis, que é aqui, para discutir os assuntos tratados nas palestras, tá? E aqui tem uma novidade, né? Agora, quem é do polo de Nova Friburgo precisa se dirigir ao polo Teresópolis para participar do PAI de Pedagogia, porque nós não temos, né, temos o padre Aurecir, que faz a dinâmica lá no polo de Nova Friburgo, só que ele trabalha com a teologia e a parte de filosofia, não trabalha a pedagogia, nem a música, nem a história. Então, os alunos matriculados, né,
no caso pedagogia, vão ter que ir ao polo Teresópolis nos dias agendados. Ou Teresópolis ou Major Petrópolis, tem que ficar mais viável para os alunos matriculados, né? Então, essas gravações serão disponibilizadas na plataforma Moodle. Aí logo em seguida tem o calendário dos encontros nos polos. Então, em Magé e Teresópolis, vocês vão ver que vão acontecer no mesmo dia. Tá vendo? São 4 encontros, uma vez por mês, só que Magé na parte da manhã, Teresópolis na parte da tarde. O polo Petrópolis acontece no outro sábado, porque a professora Jerusa não pode estar em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Então, vai acontecer em sábados alternados o encontro no polo Petrópolis. Então, quem é lotado no polo Petrópolis, vem para cá. Quem é lotado em Magé, vai para Magé. Teresópolis e Nova Friburgo, pode ir para Teresópolis. Ah, mas eu moro em Magé, mas prefiro ir a Petrópolis. Não tem problema. Aluno EAD pode escolher o polo que melhor lhe convier, mas precisa frequentar os 4 encontros mensais. Porque se não participar dos 4 encontros mensais, também não terá a presença que é obrigatória. Mais adiante eu vou explicar a dinâmica, né, da avaliação. Então nós temos aqui a avaliação do PAI Pedagogia, né, no caso pedagogia presencial. São 15 encontros semanais, meio ponto por encontro. Como são 15 encontros, aqueles que vierem a todos os 15 encontros somarão 7,5 pontos, tá? A semana do CTH, que vai ocorrer entre 22 e 27 de maio, também contará ponto para a participação no PAI. Então, quem participar de todas as noites da semana do CTH vai ganhar meio ponto por frequência. Então, mais 2,5 pontos. Então, quem participar dos 15 encontros do PAI e mais dos 5 encontros da semana do CTH, vai somar 10 pontos, aprovado. Então, cada presença de vocês soma meio ponto. Faltou 2 dias, menos 1 ponto. Faltou 4 dias, menos 2 pontos. Então, fiquem atentos para que vocês tenham essa frequência, tá? E aí, o aluno que obtiver média inferior a 6 pontos, ele ficará retido na disciplina. Não alcançou a média. E o controle vai ser feito da seguinte forma: via assinatura da folha de presença aqui e via assinatura da folha de presença nos encontros dos polos, tá? Então, a Carol ou a Karina podem até passar aquele aparelhinho e registrar o RGU de vocês, tudo bem. Mas se não tiver com o nome assinado na folha, que elas vão passar aqui no final, o aluno não ganha a frequência, tá? Por que nós estamos fazendo isso? Porque nos semestres anteriores, sempre tem aluno que fala assim: ah, eu estava presente, fotografa uma parte da tela aqui, mas o aparelho não registrou a minha presença. Só que uma foto não comprova. A Catiana pode vir todos os dias, fotografar, e alguém pede para ela compartilhar, ela compartilha, e aquele que não veio, pega aquela tela que a Catiana compartilhou e diz: eu estava presente, mas o aparelho não registrou a minha presença. Então, para evitar estes problemas, só vai receber a frequência quem assinar a folha, né, que vai passar aqui no final de cada encontro, tá? Porque aí a professora Débora vai ter registrado, né, essa listagem também é compartilhada comigo na coordenação. Aí o aluno vai falar assim: ah, eu estava, esqueci de assinar. Esqueceu, o problema de quem esqueceu de assinar, tá? Tem que ter atenção. Terminou o encontro, assina, porque nós não vamos mais atender a estas desculpas do aluno: esqueci de assinar. A gente tem um compromisso com presença. Então, se tem compromisso, temos que assinar a frequência, tá? É a mesma coisa que se vocês forem votar na eleição. Ah, fui lá, votei, mas não assinei
a comprovação de votação? É considerado não votante, né? Então, a mesma coisa aqui, é o compromisso de assinatura, tá? Às vezes essas medidas têm que ser tomadas, né? Porque não é uma maioria, né? Mas tem sempre aquele que não frequenta e depois ele quer levar vantagem. E a gente aqui no curso de pedagogia temos uma seriedade muito grande e compromisso, né, com as nossas aulas, com aquilo que ensinamos e também com a frequência do aluno. Se está na legislação, tem que ter 75% de frequência, nós vamos obedecer à legislação, né? Porque senão depois o curso de pedagogia e a própria universidade ela cai em descrédito. Para que eu vou frequentar se eu levo presença numa atividade que eu não frequentei, né? E aí isso não é algo ético, né? E nem compromisso do professor com a universidade, muito menos do aluno. Então, a gente tem essa rigorosidade, né? Porque nós prezamos pelo nosso nome e pelo nome da nossa universidade também, tá? Aí, chegamos aqui à avaliação do PAI de Pedagogia EAD. Serão 4 encontros mensais. Os encontros 1, 2 e 3, eles valerão 2 pontos por encontro. E o encontro número 4, que é o último encontro, vai ter o valor de 2,5 pontos. E aí, somando-se tudo, 7,5 pontos. A semana acadêmica do CTH também, 5 pontos por encontro, tá? Totalizando 2,5 pontos, que poderá ser feita presencialmente aqui na universidade ou será disponibilizado um link fechado somente para os alunos do EAD assistirem as palestras de forma remota. E no final, né, ou no meio da palestra, a gente não vai avisar o horário, nós vamos disponibilizar um link para o registro da frequência. E aí a mesma questão, não consegui registrar o link, ficou com falta. Eu não vi o link, ficou com falta. Por quê? Porque às vezes é comum, vai lá, fica conectado lá, se linka lá no link, né? E vai embora, vai fazer outra coisa. Aí lá no final do encontro, ele vai lá só para marcar presença, né? Então, o link de frequência ele pode ser disponibilizado a qualquer momento em que a palestra está acontecendo e ser retirado e não voltar mais. Então, não vai ter um horário previsto para o registro dessa frequência. Então, depois não adianta mandar mensagem para a Cíntia avisando: eu estava presente, mas não registrei a frequência. Problema de quem não registrou a frequência, não estava presente, tá bom? Então, fiquem atentos a isso também, tá? E a mesma coisa, o aluno que obtiver média inferior a 6 ficará retido na disciplina, tá? Aí depois, né, aqui do PAI, eu encerrei as informações, mas eu quero mostrar aqui a vocês também. Eu coloquei o calendário acadêmico, que é o calendário da universidade. Nesse calendário acadêmico tem todas as datas que vocês precisam saber. Se é recesso, se vai emendar as aulas. Então, clica aqui, ó, calendário acadêmico, vai abrir, olha aqui, vou até abrir para vocês. Olha só, aqui tem o calendário, né? E aqui tem a legenda, né? O que vai acontecer em cada dia que está aqui marcadinho, né? Em março temos feriado, em abril temos feriado, tem aqui os dias que começam as provas presenciais, as provas do curso EAD, tem tudo registrado aqui, tá? Então é só clicar ali que vocês terão essa informação. Depois do calendário acadêmico, nós teremos aqui o calendário do CTH. Quer dizer, é um calendário que tem todas as atividades do Centro de Teologia e Humanidades. Ele é basicamente o mesmo que tem no calendário acadêmico, mas tem algumas informações que são só do CTH. Aí vocês podem clicar aqui também, que vai abrir o calendário. Tem o horário do semestre também, né? Eu coloquei o horário de todos os cursos do CTH.
né? Às vezes alguém quer saber onde está o professor X, o professor Y, tem aqui o horário direitinho com todas as informações. E para o curso EAD, eu vou acrescentar que finalizou hoje, né, os encontros quinzenais do chat, né, de cada disciplina. Então, eu verifiquei hoje, todos os professores já preencheram. Nós começaremos a partir do dia 1º de março. Então, serão 6 encontros em que o aluno terá um contato não virtual, assim, né? Mas um contato em que você pode conversar com o professor por um chat. Então, estou com dúvida de um determinado ponto da disciplina, escreve lá no chat. Vão ter os dias e os horários que esses chats vão acontecer, tá? O único que não vai ser chat de perguntas só de escrito vai ser do Padre Pedro Paulo, que ele faz videoconferência. Então, quem faz a disciplina Humanismo Cristão e Fenômeno Religioso vai ter uma conferência, né, pelo Zoom com o Padre Pedro Paulo, que é o nosso reitor. E os demais são todos pelo chat mesmo, né? Então, vocês terão ali as informações que vocês às vezes têm dúvida, né? Às vezes eu recebo mensagens de aluno assim: Cíntia, eu mandei uma pergunta para o professor, ele não me respondeu. Vai lá no chat, pergunta que ele está ali, online, e ele vai responder para você, tá? Utilizem um e-mail institucional para mandar mensagens para os professores, tá? Eu não disponibilizo o WhatsApp de nenhum professor. Se o professor quiser, ele disponibiliza para os alunos, tá? Não faço isso porque eu tenho que respeitar a privacidade desse professor. Mas tem um e-mail institucional que está informado aqui, né? E vocês podem mandar pelo e-mail institucional ou pelo próprio mensagens que tem aqui, ó, nesse balãozinho aqui, olha. Tá? Tem um lugar que você pode mandar mensagens para o professor de vocês do curso EAD, ou de quem faz disciplina na modalidade EAD. Então, vocês vejam que todas as informações, elas estão muito detalhadas aqui na plataforma Moodle, tá? Então, procurem ali, pesquisem, isso faz parte também da vida de vocês enquanto professor, enquanto futuro professor. Nós não sabemos, eu não sei de tudo. E às vezes muitas coisas eu não tenho ninguém para me explicar, né? Eu preciso pesquisar. Isso faz parte da nossa vida profissional, né? Então é interessante que vocês comecem a incorporar na vida acadêmica de vocês a pesquisa. Vão lá, é importante irem na página da universidade. Eu vou até entrar na página da universidade aqui, quer ver? Aqui tá vendo? Tem vários ícones que vocês podem pesquisar, que tem muitas informações sobre a universidade e aquilo que a universidade oferece. Aqui tem, ó, conhecendo a UCP, né? Conhecendo a UCP, quem é a reitoria, institucional, aí tem aqui a comissão de avaliação, publicações institucionais, quer dizer, as notícias da universidade, o plano de desenvolvimento institucional, regulamentos universitários, aí tem aqui a biblioteca UCP, os convênios que a UCP tem, a comunicação institucional, né, supervisão, imprensa, parcerias promocionais, tem aqui ensino. Aqui tem tudo sobre a graduação, tem tudo sobre o mestrado e doutorado em educação, psicologia, engenharia e direito. Especializações são os cursos Lato Sensu, né? E MBA que a universidade oferece. As formas de ingresso, a parte de pesquisa, né? Aqui tem os grupos de pesquisa que funcionam na universidade. Tem os serviços da comunidade, né? Fala sobre a clínica, escola de fisioterapia, o serviço de psicologia aplicada, os núcleos, né, de práticas jurídicas, de atendimento ao idoso e outros aqui, a pastoral da universidade. Na parte de extensão, aqui vocês vão encontrar todas as palestras e eventos que acontecem
nos encontros do projetos e atividades de extensão, inclusive as inscrições para esses cursos que estão abertos, vocês vão encontrar ali, né? Quais são os cursos de extensão abertos e os projetos de extensão, né? E tem aqui o atendimento, fale conosco, né? Trabalhe conosco, né? Quem sabe futuramente vocês estarão terminando aí o curso, quem sabe estarão trabalhando conosco aqui, né? Eu falo que isso não é impossível. Nós temos o colégio de aplicação que às vezes nos pede sugestões de alunos que finalizam o curso de pedagogia para trabalharem no colégio de aplicação, né? Então vocês vão encontrar professores do colégio de aplicação que foram ex-alunos do curso de pedagogia, né? Vários, né? E aqui na própria universidade, eu sou ex-aluna do curso de pedagogia da universidade, né? E outros professores que são ex-alunos da universidade e hoje estão trabalhando aqui. Então, né, futuramente vocês podem ir. E tem aqui a ouvidoria, né? Mas eu sempre falo, antes de chegar à ouvidoria, venham até a mim. Né? Cíntia, eu estou com dúvida, eu estou com um problema em relação a alguma situação da universidade. Manda uma mensagem, Cíntia, não estou me adaptando à questão de um professor X, será que ele pode melhorar a organização dele na plataforma? Ou pode replanejar as suas aulas? Enfim, algumas situações que podem ocorrer. E aí vai acontecer uma conversa, né, muito amigável entre a coordenação e o professor, né? Aqui nós temos professores muito compromissados, responsáveis com a universidade, mas às vezes acontece alguma coisa que está ali uma informação errada. Como aqui aconteceu, né? Ao invés de eu colocar sexta-feira, eu botei quarta-feira, vou trocar aquilo ali, né? Mas às vezes acontece algum deslize, né? E a gente precisa conversar com o professor, mas aí vocês podem me procurar, ou pelo WhatsApp, ou então presencialmente aqui na universidade, para que nós possamos esclarecer as dúvidas. Eu falo que a ouvidoria é o último recurso, né? Porque vocês têm um coordenador, vocês têm um diretor de CTH, e vocês podem recorrer a eles, né? Para que eles possam esclarecer as dúvidas de vocês, tá? E a ouvidoria, eu digo, não é só reclamação, né? Pode ser elogios também. Né? Às vezes vocês estão satisfeitíssimos com algum professor, coloca lá na ouvidoria, eu acho que isso é legal também, né? Porque a gente às vezes relaciona, né, ouvidoria com reclamação, mas nem sempre, né? Às vezes a gente precisa elogiar aquilo que está dando certo, né? Eu acho que isso também é interessante, é algo que faz, dá um reconhecimento à ação daquela pessoa. Né? Então, acho que isso é importante. Então, vocês vejam, né, que na plataforma Moodle de vocês tem todas as informações que vocês precisam. E aquilo que ainda não respondeu às dúvidas de vocês, vocês podem me encaminhar, que com certeza eu vou responder. Tá bom? Uma outra questão que eu quero falar aqui com vocês, né, é em relação aos estágios. Às vezes vocês me mandam mensagem, eu falo assim, fala com o professor de estágio de vocês. Tá? Porque cada professor de estágio tem a sua organização. Então, às vezes eu vou orientar, não está errado, mas não está de acordo com a recomendação do professor. Aconteceu agora mesmo com a Sara. Ela veio e falou assim, Cíntia, a professora Janine pediu que a gente digitasse o formulário do estágio. Né? Então, é uma organização dela, né? Ontem eu falei na sala de aula, pode ser manuscrito, mas aí é uma organização minha, Cíntia. Então, eu não faz parte da minha forma de trabalhar, desautorizar a forma como o professor se organiza. Então, a organização é dele. Então, tudo que for relacionado à disciplina, procurem o professor primeiro, tá? Aí, se não resolveu, aí me fala. Tá? Porque senão eu dou uma informação que está correta, está dentro das normas da universidade, mas não está do jeitinho do professor. Então a gente precisa também respeitar a organização e o planejamento daquele professor. Aqui eu falo assim, eu sou coordenadora, mas eu sou professora antes de ser coordenadora, né? Então nada mais desagradável é chegar alguém hierarquicamente superior a gente e falar assim, ó, faz desse jeito porque é dessa forma que eu quero.
né? Eu acho isso muito desagradável. Trabalhei muitos anos em escola, na direção, na coordenação, e eu sempre me coloquei assim, de uma forma muito flexível, né? A gente tem uma regra geral, a gente precisa atender a uma regra geral, a uma legislação, mas a forma como o professor vai fazer, aí é responsabilidade dele, né? Não cabe a nós formatar o jeito que ele tem que trabalhar, né? Então, cada um tem uma forma específica de trabalhar. Então, por isso eu sempre falo, assuntos relacionados aos estágios, perguntem diretamente ao professor, porque aí ele vai explicar do jeitinho dele, tá bom? Então, assim, da minha parte é isso, né? Vou passar aqui para a professora Débora para fazer aqui a mediação, né? E abrir para que vocês possam fazer as sugestões, possam fazer perguntas relacionadas a tudo aqui que eu expliquei, né? Que às vezes podem ter ficado dúvidas ainda, né? Não fiquem com vergonha, porque dúvidas todos nós temos a nossa vida inteira, né? Podemos ter todo tipo de formação, mas a gente não sabe tudo, então a gente precisa perguntar, né? E às vezes a dúvida de um vai esclarecer a dúvida de outros aqui também, tá bom? Bom, passa a palavra aqui para a professora Débora. Muito obrigada, Cíntia. Eu acho que foi muito mais, né, do que o que a gente tinha planejado. A ideia era falar, não é, sobre o IAD, mas a Cíntia acabou apresentando, inclusive, o que eu achei maravilhoso, Cíntia, o site da universidade, sim, não é, com todas as dimensões, não é? Grupos de pesquisa. Hoje, por exemplo, lá no PPGE, eu estava com a Raquel, que é bolsista no EPBIC, e ela disse que não sabia, né, Raquel? Cadê a Raquel? Sobre como ingressar no PPGE, no mestrado, quais eram, não é, as necessidades, como era o processo. E aí eu expliquei, não é, que era só olhar no site, que tem o corpo docente do PPGE, não é, do mestrado e do doutorado, tem os artigos publicados pelos professores, doutorandos e mestrandos, tem as teses, as dissertações. Então, eu adorei, Cíntia, foi muito mais, eu agradeço muito, foi muito mais do que eu tinha inicialmente planejado. E aí agora, então, acho que é o momento da gente conversar um pouco, não é? Quando a Cíntia mostrou para vocês o cronograma com as datas dos nossos encontros, vocês viram que ela explicou que não está fechado. Por quê? Nós tínhamos conversado que seria muito interessante também ouvir vocês a respeito dos temas, das questões que vocês acham importantes, não é? Questões que vocês querem conhecer, se aprofundar. E ontem eu tive a oportunidade de ouvir vários alunos na aula de aprendizagem escolar a respeito do pai, e vieram ótimas sugestões. E aí a gente fez um trato, né? Que é o que você falou, você terminou falando sobre isso. Às vezes a gente tem vergonha de falar em público, vergonha de fazer uma pergunta, vergonha de questionar, né? Vocês têm, nós temos, não importa a posição, eu acho que isso é normal. Só que a gente sempre deve lembrar que a gente está na universidade. E a universidade é um lugar de construção de saber, não é? É uma construção que só pode ocorrer de forma coletiva, compartilhada, com generosidade, sem medo de errar. O medo é a pior coisa que tem. Então, a gente fez um trato, né? A gente não tem que se preocupar de fazer pergunta genial, inteligentíssima para os palestrantes, não é? Porque, na verdade, a troca de ideias, uma pergunta, mesmo que hesitando, imperfeita, inacabada, seria a gente ter muita certeza do que a gente quer perguntar. Mas a genialidade está justamente nisso, no compartilhamento coletivo de uma dúvida, de uma questão que pode ajudar todo mundo e que faz a gente pensar. Isso é mais importante, né? Quantas vezes vocês me fizeram perguntas que eu não soube responder? Porque ninguém tem resposta para tudo. Muito menos a gente. Então,
a gente pensa a respeito. E a melhor coisa que tem é quando a gente recebe uma pergunta que faz pensar. Então, eu espero que esse trato, né, seja cumprido, que a gente nunca mais tenha vergonha de fazer perguntas para os palestrantes, de fazer um questionamento. Tivemos até sugestões, Cíntia, de quem for muito, mas muito tímido, que não conseguir, não é, pegar o microfone para falar. Esse é um exercício mesmo difícil, eu que o diga, detesto isso aqui. Vocês percebem como eu falo travado quando eu estou aqui, né, totalmente diferente de como eu gesticulo pela sala. Mas isso faz parte também, né? Eu aprendi a usar esse apetrecho. Não dá choque, de modo geral não dá choque. Então, quem quiser e se sentir mais à vontade, a gente abre também para perguntas escritas. Foi uma sugestão que eu achei bacana. No início eu não entendi, depois eu perguntei. Mas teria mais gente, além de você que fez a proposta, que não faz perguntas, mas faria por escrito? Um monte de gente levantou a mão. Então, gente, não importa, escrito aqui na frente, né? Pergunta com performance, com microfone, sem microfone. O importante é que a gente participe coletivamente. Falei demais, agora eu quero ouvir vocês. Todas as sugestões, olha, a Gabriele já levantou a mão. Com microfone ou sem microfone? Olha que coisa linda. Boa noite, gente. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao que você botou sobre os cursos de extensão, aquele de 15 horas, que aí tem música, história. Eu me interessei pelo de música, eu sempre tenho vontade de fazer, nunca consigo, mas eu tenho vontade de fazer. E aí eu vi que ele é de 36 horas e é obrigatório fazer 15. Aí eu queria saber se essas horas a mais tem como contar lá na frente, não faz diferença. Não. Essas coisas não faz diferença. Não, tá bom? porque você terá registrado no seu histórico as 36 horas que o professor Gastão está oferecendo, tá? Mas elas não podem ser aproveitadas depois, porque no semestre seguinte você tem que fazer mais 15 horas, tá? Cada semestre tem que ter 15 horas de PAI extra. Tá? Independente se você fez 36 no semestre anterior, tá? Porque é contabilizado... A quantidade de horas é independente. Tá. Por exemplo, quem fez ano passado o Petrópolis da Paz fez muito mais do que 15 horas, porque era um curso externo à universidade, né? É um curso oferecido pela Secretaria de Educação, que também faz parte do PAI Extra, mas eles trabalharam muito mais de 15 horas. Estas horas entraram no histórico do aluno, só que fechou ali, não vai ser aproveitado em outro momento, tá? Mas eles ganharam com essas horas que foram trabalhadas a mais, tá? Quem mais gostaria de... Sim. Quem faz parte do coral da UCP? Vale? Não. Aí seriam atividades complementares e a pedagogia não tem mais atividades complementares, tá? Somente, até eu vou te explicar para vocês. Esse PAI que está aqui, Leituras e Olhares sobre a BNCC, e o de Mídias e Tecnologias, são projetos que são apresentados ao curso de pedagogia e eles precisam ser aprovados pelo NDE do curso e pelo CONAC, que é o Conselho Acadêmico. Então, somente os projetos que passam por estes conselhos que o aprovam é que são considerados PAIs que nós podemos contabilizar as horas. Então, o coral é uma atividade da universidade, mas ela não faz parte de um projeto que foi apresentado ao curso de pedagogia. Então, quando o curso de pedagogia tinha as horas complementares, esta participação era considerada. Então, hoje não é mais. Bom, Boa noite. Eu queria perguntar, você tinha comentado no meio da palestra, que se mudasse o semestre e a pessoa não tivesse atingido essas horas, ela no final não conseguiria se formar. Depois, de alguma forma, tem como compensar essas horas?
Olha, isso nós ainda não pensamos, que isso começou, ainda não tem nenhuma turma que se formou nesse currículo 2021.1, tá? Então, eu acredito, né, que a universidade vai oferecer alguma forma, mas não fiquem contando com essa forma, esse jeito para ajudar o aluno, porque é uma responsabilidade que vocês têm que ter a cada semestre, tá? Então, de repente, vocês têm que voltar num outro semestre, né, e de repente pagar para poder fazer essas 15 horas, né? Então, eu acho que não vale a pena arriscar e não fazê-las, tá bom? Aqui, Gabriele. Oi, boa noite. Meu nome é Evelyn, eu sou estudante do curso de Pedagogia. E eu acho que a senhora já me respondeu isso, só para confirmar. Eu me interessei muito pelo curso de informática. Teria problema fazer um curso de informática mesmo sendo um curso de Pedagogia? Ele faz parte do curso de Pedagogia. Ah, então, certo. Tá bom? Que é o que está aqui oferecendo aqui, não é? Isso. Ele faz parte do de Pedagogia. Mesmo que não fizesse, você poderia fazer. Mas tem que fazer a inscrição no site. Eu já fiz. Já fez, né? Então tá bom. Então você vai participar deste e você vai ter as 15 horas garantidas se você não faltar nenhum encontro. Ah, sim, Tá bom? quando a senhora fala sobre sugestões para o pai, a senhora quer sugestões também para o palestrante? Sim, de temas, de questões. Então, eu tenho muito interesse sobre educação inclusiva e educação especial. E com esse surgimento tão grande do número de autistas nas escolas atualmente, eu acho que seria interessante alguma palestra sobre isso. Ótimo. E se a senhora permitir, eu posso até indicar uma pessoa para fazer esse Sim, depois me manda pelo WhatsApp, fazendo favor. É a professora Ana Lúcia Rocha. Ela é professora da escola do conheço ela. Paulo Freire. Conheço ela. Eu Conheço acho a que Ana seria Lúcia. interessante uma Sim. palestra dela. Porque como ela é uma professora de tudo bem, uma escola totalmente para crianças especiais, Sim. mas eu acho que seria interessante. Isso. Depois você, por favor, me manda o contato da Ana Lúcia, que eu conheço ela, mas eu não tenho contato. Aí você, por favor, me encaminha, que aí eu converso com a professora Débora e nós resolvemos isso, tá? E vou até avisar a vocês, no dia 19 de abril, eu conversei com a professora Aline Rodrigues, do curso de Letras, e eles vão trazer um palestrante que vai falar sobre dislexia, tá? E aí vai ser numa quarta-feira, no meu horário de aula e no horário de aula da professora Fabiana. Então eu já vou conversar com a Fabiana para disponibilizar os dois primeiros tempos de aula para que vocês possam participar, tá? Porque eu acho que vai ser super interessante falar sobre dislexia na produção de textos. Eu ainda não tenho o título direito, que a Aline ainda não me mandou, tá? Mas aí eu vou avisar a vocês, né, para o pessoal do EAD que quiser comparecer, e vocês, né, que são meus alunos, eu vou trazer o grupo e vou falar com a professora Fabiana também, tá bom? Aí depois eu posso mandar uma contato Por favor. da pessoa da senhora? Por favor, tá? Ótimo, já temos aqui a primeira sugestão que vai ao encontro, não é, de muito do que foi discutido ontem. Ana Cristina. Ana Cristina, Gabriele, você se importa de continuar? nos A Ana ajudando. Cristina, lá atrás. Estou gostando da minha assistente. Não é Eu maravilhosa? Também estou gostando. Boa noite, eu me chamo Ana Cristina. O que eu queria falar sobre os encontros do pai, que para mim é muito interessante, eu gosto, mesmo cansada de vez em quando a gente dá uma respirada e vai, mas é sobre o local. Estava esperando me falou, então eu queria falar que no outro encontro ficou muito desagradável, tinha gente sentada no chão, estava muito calor, muito abafado, muito cheio. Se teria a possibilidade de um lugar maior, porque se juntar todo mundo, mais o pessoal EAD, não vai comportar aqui e acaba ficando desconfortável. Aí a gente já chega cansado, ainda ficar desconfortável, em pé, sentar no chão, com calor. E aí dificultaria até a gente prestar atenção nas palestras. E tem assuntos que são muito interessantes, mas que requer que a gente mantenha uma atenção e o desconforto atrapalha. Só isso que eu queria falar. Sim, eu vou ver a possibilidade de nós irmos por um local mais amplo. Não sei se nós teremos uma sala de aula sexta-feira. São todas as sextas, Karina. Que aí vamos ver se de repente nós temos, se o Salão Nobre estiver disponível, né? Aí nós podemos solicitar. Aí eu vejo depois
o salão nobre é com vocês, não é? Aí se tiver disponível... Porque só o salão nobre, que é maior do que o auditório. Que né? sala maior do que aqui nós não temos mesmo. Né? Luana, quer falar também? Tá, Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Eu já fiz a minha inscrição em um dos pais aqui, e aí eu recebi um e-mail falando que agradecia a inscrição. Sabe dizer se esse e-mail é um e-mail porque eu fiz a inscrição ou é um e-mail porque eu já entrei na turma? É o e-mail porque você já fez a inscrição, depois você vai receber um e-mail com as informações de acesso. Tá. Boa noite, professora. Eu queria perguntar se, caso alguma sexta-feira o aluno passasse muito mal, algo do tipo acontecesse, algo de urgência, e depois ele trouxesse um atestado médico, talvez esse atestado médico ele valeria? Olha só, eu sempre explico que o atestado ele justifica a sua falta, mas ele não abona a sua falta. Né? Se você não está presente, você está, né, está ausente, né? Mas ele justifica. Então, se por um acaso, no final do período, você ali ficou com a nota 5,5, aí você tem um atestado que vai justificar a professora Débora a dar o meio ponto que está faltando, tá? Mas ele não vai abonar sua falta, você não está presente, tá? Então, você está justificado, mas não presente. Se caso a pessoa não tem uma forma, talvez, da pessoa assistir pelo EAD? Não, talvez. não. Quem é do presencial, obrigatoriamente precisa participar presencialmente, tá? Obrigada. De nada. Você, como é que é o seu nome? Isso, tá bom. É porque os novos eu ainda não conheço o nome de todo mundo. E aí, vocês não estão... Isso, Marcela. Sobre o curso de extensão, mídia e tecnologia, ele é presencial. São 15 horas e eu acho que você falou que o total das aulas são 15 horas mesmo. Se faltar uma aula. Aí você vai ficar com menos a carga horária daquela aula. Porque acho que ali são, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui de novo. Se eu não me engano, são 2 horas de aula por 16 horas ao todo, professora. 16 horas, né? Então, deixa eu ver quantos encontros são. Peraí. 8, então são 2 horas de aula por encontro. Então, se você faltou um encontro, você vai ficar com 14 horas. Mas aí vai prejudicar. Não pode faltar. Não pode faltar. Oi, boa noite. Fiquei meio como a responsável por todas as perguntas da turma. Tá bom, Raquel. No final. A primeira pergunta que surgiu é que semana passada a gente ainda não sabia dessa questão de assinar. E nós só batemos o cartãozinho. Não tem problema. Não. A segunda coisa que a gente abordou ontem na turma seria sobre fazer interações durante a palestra. E aí a gente ficou acordado que seria combinado com o palestrante, né? Mas a gente queria saber se vai ter algum problema, se vai ter alguma alteração em relação a isso. Não é dela. Eu acho que é algo a ser conversado no início, não é, com os palestrantes, de propor que seja mais uma conversa do que propriamente, não é, toda a cerimônia da palestra. Isso não quer dizer que o palestrante não vai organizar, olha como fala o palestrante, né? Vai organizar os slides, vai apresentar, mas a proposta seria da gente perguntar para ele, não é, se ele se importaria de, em algum momento, ter uma intervenção de porque pode surgir uma questão muito específica, momento, pontual, né? Naquele momento, não é, do slide. Se ele não se importa, não é, de parar para ouvir a pergunta
e que a gente possa então conversar, porque eu acho que isso pode ficar um pouco mais dinâmico do que esperar no final, para depois ficar aquele silêncio, né, que eu espero que nunca mais aconteça, porque isso deixa o palestrante também muito sem graça. Então, a proposta é que a gente acolha, não é? Quem vier, com certeza, fazer a palestra. E aí eu vou perguntar. E se eu não perguntar, se eu esquecer, vocês me lembrem. Por favor, Débora, vamos perguntar se a pessoa se importa, né, de ter uma pergunta. Claro que não vai ser várias, mas assim... Uma ou outra, né? Uma ou outra, né? Acho que a gente tem um bom senso de perceber também o que ajuda o próprio palestrante a se sentir mais à vontade. Isso. A outra questão também, a professora Débora até comentou sobre fazer as perguntas no papelzinho e combinar com um aluno de recolher os papéis das perguntas e entregar. Outra coisa também que a gente falou ontem foi sobre trazer oficinas, ao invés de todas as sextas-feiras ser palestra. A gente conversou ontem, né, surgiu uma ideia de ser de 15 em 15 dias, uma semana... de 15 em 15 dias. Uma semana palestra, a outra oficina. A gente não sabe se isso seria viável, se caberia na logística, mas talvez uma vez por mês trazer oficinas. Nós até conversamos hoje à tarde, porque estávamos eu, Débora e a professora Fabiana, né, lá no PPGE, e aí a Débora conversou conosco sobre essa possibilidade de oficinas. Aí nós pensamos na quantidade de alunos, né, que vocês são um número muito grande de alunos, e aí talvez para este semestre não, mas para o próximo nós estamos pensando aqui uma forma de fazer essa adequação, tá? Da gente ter encontros mensais, em que haverá, né, uma introdução com todos os alunos e depois nós dividiríamos o grupo em outros grupos para fazer essas oficinas. Então, é algo que a gente vai precisar de mais tempo para estruturar, pensar em como nós poderemos ofertar isso para vocês, tá? Para este semestre, talvez a gente não consiga, talvez a gente faça até um projeto piloto, né, para poder ver como vai ser a logística aqui na universidade, até pela quantidade de alunos, né? Vocês são, acho que são mais de 90 alunos, né? Entrou mais gente, entrou mais gente. O que eu falei, né, Raquel, conversando com a turma, a possibilidade de chamar novamente a professora Cristina Rio, que é doutoranda aqui no PPGE, que apresentou a palestra sobre inclusão, não é? E ela tinha mostrado no final da palestra possibilidades de atividades, né, para trabalhar com crianças. Então, vou convidá-la. Ela é de Juiz de Fora, trabalha em Barbacena. Nós vamos ver se ela pode vir para fazer, então, essa oficina, considerando que ela deu essa palestra no semestre passado. Isso. Eu acho que isso não atende totalmente ao que vocês pediram, mas já é para a gente ir testando, não é? Isso, tá bom? Outra questão também que levantaram ontem é sobre trazer palestrantes com menos títulos acadêmicos para a gente começar também a se ver nesse lugar de dar palestra também, futuramente, porque é um lugar muito distante a graduação do doutorado, pelo menos na minha visão, são muitos quilômetros de distância. Não são muitos não, Raquel, muitos quilômetros não, né? Às vezes a gente pensa que é uma distância muito grande, né? Mas às vezes nós temos doutores e mestres que têm uma experiência muito larga na educação básica e que pode trazer para vocês, né, uma fala mais prática, né? Como aconteceu em alguns pais, quando eu trouxe a Marta Maria Sé, né, ela é professora lá da Escola Paroquial Bom Jesus, e ela falou sobre o ensino da matemática na educação infantil, né? Quando eu trouxe a professora, a gente chama ela de Mary, né, que falou também de algo prático na educação inclusiva. Então, às vezes também, se nós trouxermos, às vezes, professores da própria rede municipal, eu acho que também pode ajudá-los, né, nessa dinâmica mais prática da sala de aula, né? Eu vou pensar, depois eu falo com Débora, bons professores não, todos os professores são bons, né? Mas aqueles que têm uma prática diferenciada, né, e que possam vir aqui, né, contribuir com as práticas que eles desenvolvem, né?
Então, isso aí é uma boa sugestão de trazer, né, essa fala de pessoas que estão na sala de aula hoje e que talvez tenham assim, respostas, né, para vocês de algumas dúvidas que aparentemente aparecem, né? Nós vamos pensar, eu vou pensar aqui, vou pedir sugestões de colegas que estão atuando aí na rede municipal, de pessoas que possam se disponibilizar de vir aqui, tá bom? Então, aí foram sugeridos muitos temas para trazer. Eu não sei se eu falo agora ou mando para esse nome. Pode mandar para mim, isso. Pode falar e mandar. Sugeriram mais temas sobre inclusão, autismo, TOD e Libras, trazer umas coisas sobre tecnologia, trazer a professora Jerusa para dar uma palestra de educação e saúde, o professor Leandro para trazer literatura infanto-juvenil, alfabetização também, e alfabetização para alunos não verbais, prática de docência em comunidades mais precárias, contextos não escolares, também a gente gostou muito daquelas palestras. Uhum. Não vou falar isso não. Pode falar, Maria Vitória. E trazer também pedagogia em contexto militar, que é uma das minhas vezes muito voltada para essa área, ela queria muito ouvir sobre. Sim. Depois você me encaminha isso tudo, porque foram muitos temas aí, né? E a gente vai vendo, vamos sentar, né? Eu sento com Débora e Fabiana, nós não fazemos nada sozinhas, né? Sempre conversamos, eu acho que isso é muito importante, né? Porque quando nós compartilhamos, né, as sugestões, a gente também está trabalhando ali de uma forma conjunta, participativa, né? Então, depois sentaremos e vamos pensar em pessoas, né, para atender essas temáticas de vocês aí, com certeza. Isso eu expliquei ontem. Uhum. A gente realmente senta e constrói, né, coletivamente esses encontros. Sobre esse tema que você está falando de alfabetização e alunos não falantes, esse também seria um ponto que eu ia colocar com vocês também. Eu estou trabalhando com um assim e está sendo muito complicado eu compreender. E sobre esse que você falou de dislexia, não sei se depois teria condições de complementar com a outra palestra sobre a síndrome de Irving, que é muito confundida com a dislexia. Eu passo por isso com a minha filha, que é diagnosticada com síndrome de Irving, e hoje, depois de 4, 5 anos, a gente está percebendo que não é bem isso. Parece que vai ser só uma dislexia. Então, assim, a gente fica muito perdido. Claro que são fatos médicos, né, que a gente precisa de, né, não sei, igual, acho que uma vez vocês trouxeram a Sandra Reis. Foi, né, ela é estudiosa da síndrome mas de eu acho Irving. que é uma coisa que não é muito vista ainda pelas Exatamente. escolas. Eu passei pelo laudo de sim, que era, e agora eu estou vivenciando um outro lado que pode não ser. Então, assim, é um conflito ainda que, para a gente, tudo é dislexia. Isso, eu posso até falar com a Sandra, dela voltar aqui para fazer essa palestra sobre a síndrome de Irving. E ela é uma estudiosa nessa área, né? Então posso entrar em contato com ela também, e ela vem com o maior prazer, ela gosta muito, né? Isso mesmo. Só isso tudo, Raquel? Então tá bom. Pode mandar o relatório, tá? E aí, mais alguém? Tudo certo? Todas as perguntas respondidas? Ainda Acho não. que Márcio quer falar. Márcio, não? Bom, nós aqui estamos... Obrigada, Gabriela. Nós estamos aqui à disposição, né? Professora Débora, o CTH, Coordenação de Pedagogia, está sempre de portas abertas para receber vocês, tá? Eu sempre falo que a pandemia quebrou um pouco essa rotina das pessoas irem lá. Antes da pandemia, eu era constantemente visitada pelos alunos, né? Eles iam lá, vim aqui dar um alô para você, né? Eu acho assim legal. Quando eu trabalhava na escola, na coordenação, a minha sala nunca estava com a porta fechada. E as crianças passavam lá, ia lá, me dava um beijo, um abraço, ou então entrava só para falar um oi, né? Eu acho isso importante, né? A coordenação, ela não pode ficar distante dos alunos, né? Vocês
não precisam me ver como coordenador. Eu estou na coordenação para ajudá-los, né, para coordenar o curso e orientá-los nas dificuldades. Mas eu não gosto de ficar distante de vocês, né? Eu acho que vocês têm que estar próximo de mim, né, e dos professores também. Então, passem lá no CTH, mesmo assim que for, seja para dar uma boa noite, né? Ou então chegou mais cedo, vim aqui dar um oi para você. Sabe, eu acho isso legal, eu acho que é importante vocês irem até lá, se acostumarem a frequentar o CTH, né? A sala da coordenação. E aí dá vida ao espaço, né? Não fica um espaço em que eu fico lá no meu cantinho, a Tamires no dela, e vocês só vão lá para resolver problemas, né? Eu acho importante vocês participarem. Então, chegou um pouquinho mais cedo, ou então passou ali, lembra, vou dar uma entradinha só para dar um oi para a Cíntia, né? Se tiver alguma dúvida, pergunta, aproveita, né? Então é importante que vocês estejam lá presentes também, né? E a pandemia quebrou isso muito, porque aí foram 2 anos de atendimento só remotamente, né? E aí acabou que as pessoas perderam o hábito de passar no CTH. Hoje, eu já vejo que tem pessoas que passam lá, né? Já estão começando a passar lá para dar um oi, né? E eu acho isso importante. Então, não deixem de passar lá, né? Vocês que estão chegando ao curso de pedagogia, criem o hábito, né, de passar lá e dar pelo menos um oizinho, tá bom? Acho que isso é importante. Se eu, às vezes, estou lá fazendo outra coisa, dá um oi para a Tamires, que ela vai ficar feliz da vida também, né? Eu vou estender o convite. Dona Cíntia Schultz, eu estendo o convite para vocês passarem também no PPGE, né, visitar os professores que também sentem falta, né, desse oi, na sala da professora Débora, professora Fabiana, professor Leandro Ricon também. Né? Então, que o oi seja compartilhado também. Eu acho isso muito importante, né? E eu sempre falo, né? Não pode haver distanciamento entre o aluno e o professor, entre o aluno e o coordenador, né? Nós estamos aqui para ajudá-los em tudo que vocês precisarem, né? Para dar bronca também, porque eu também dou bronca, sabe? Às vezes eu dou uns puxões de orelhas porque é necessário, né? Às vezes o aluno precisa se situar, né? Então, a gente às vezes precisa, né, colocar o aluno ali, né, na linha, né? Eu falo assim, né? Mas eu acho que precisa haver essa convivência entre todos nós, né? Que eu acho que isso é que cria a confiança entre o professor e o aluno, entre o aluno e o professor e o coordenador. E essa confiança, ela precisa ser estabelecida, para vocês não terem assim o receio, o medo de pensar, eu preciso fazer uma pequena reclamação, fazer uma pequena crítica, mas eu não vou lá não, porque depois ela vai falar com o professor ou ela vai ficar chateada comigo. Não, nós somos aqui profissionais, né, que sabemos até discernir se o professor ou o coordenador está realmente equivocado ou se é o aluno que está equivocado, né? Porque às vezes o aluno só precisa de uma explicação para entender a postura do coordenador e do professor, né? Então a gente está aqui para ouvir, né? Eu falo assim que ninguém vai perseguir ninguém vai ficar de cara feia com ninguém, né? Nós temos essa responsabilidade, esse compromisso, né, de saber ouvir e saber ponderar as situações. Eu acho que isso é uma prática de todos nós, como professores, né? É um amadurecimento profissional, que vocês aos poucos vão adquirindo esse amadurecimento. Porque às vezes quando a gente entra na sala de aula, até para dar a aula, a gente fica com receio de chamar uma mãe lá, um pai para conversar, para falar alguma coisa, uma crítica ao aluno, não vou fazer isso não, porque não vai cair bem. Não, a gente precisa se posicionar, até para que os problemas sejam resolvidos, né? E para isso a gente tem que ter uma maturidade profissional de saber, né, aonde está o erro. E isso é muito importante, tá? Então essa proximidade de vocês conosco, ela é muito importante também, né? Então para isso eu falo,
O CTH e o PPGE estão de portas abertas para receber vocês, né? Se eu não estiver lá embaixo no CTH, é só subir a escadinha que eu estou lá em cima, tá? Então, nós estamos aí, né? Débora, Fabiana, posso até falar em nome da Fabiana, do Leandro, né? Do Marcelo Mocarzel também, que com certeza a gente está aí disponível, né? Para atender vocês. Quanto à lista de presença, depois que elas assinarem, o momento de saída depois. Isso mesmo, né? Foi bom lembrar. Como vocês são um número grande, né? A gente vai precisar de passar essa lista de presença, às vezes, um pouquinho antes. Só que, né, a gente quer que vocês tenham um compromisso de assinar e permanecer no local até o final da palestra, até o final do encontro. Porque senão sai aquela debandada e fica muito feio, né, para a universidade e para, no caso, a professora que convidou o palestrante. E também a presença só vai ser contabilizada se vocês estiverem aqui até às 20h30, tá bom? Então, não fiquem assim, vou assinar e vou sair. Né? É responsabilidade, é compromisso. Né? Por quê? Eu sempre falo, nós somos professores, né? Nós não queremos que os nossos alunos façam isso na sala de aula. Imagina, vocês estão dando aula lá para as criancinhas, aí de repente eles resolvem sair da sala e não voltam mais. Né? Não pode isso. E nós, como professores, precisamos ser o exemplo. Principalmente que nós estamos estudando para sermos professores. E precisamos ser o exemplo disso tudo. Tá bom? Eu acho que aí não há necessidade, tá? Assinou a lista, está com o nome registrado lá, direitinho. Então a presença é só da lista. Só da lista, tá bom? Para a próxima semana, tá bom? A Carol vai trazer a lista aí? Ela está ali fora? Então tá bom. Então é isso, né? Desejo a todos uma boa noite, bom recesso de carnaval, tá? Aproveitem para se inteirar aí.